em nome de Jesus. E nós temos já algumas semanas estudado sobre o maravilhoso plano de Deus para você. O maravilhoso plano de Deus para você. E hoje nós vamos ver a razão de tudo. Por que nós vivemos para a glória do Senhor? Por que nós buscamos o Senhor? Por que nós adoramos ao Senhor? Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Romanos 11:36. Romanos 11:36. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Numa outra versão diz assim: pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele, a glória a Deus para sempre. Amém. O objetivo fundamental, o objetivo maior, o objetivo central de toda a criação é demonstrar a glória de Deus, é demonstrar esse poder maravilhoso e transformador de Deus. Tudo que existe, você, eu, todo o universo, tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente não vê demonstra o poder, demonstra a glória, demonstra a criatividade, demonstra o Deus que é acima e sobre todas as coisas. Essa é a razão de tudo que existe, incluindo cada um de nós, incluindo a sua vida, incluindo a sua família, incluindo aquilo que nós chamamos de bom, incluindo aquilo que ou que acontece na nossa vida, que nós dizemos, isso não tem sido, ou não é muito bom. Deus é o Deus que fez tudo para a glória do nome dele. Deus, ele fez tudo para que o seu nome seja visto e reconhecido. Tanto é que o salmista diz que os céus anunciam, pregam, mostram a glória de Deus. Então, se você não consegue ver Deus dentro das quatro paredes da sua vida, é só você olhar para os céus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, não das minhas, mas do Senhor. Agora a pergunta que nós temos que entender, e aquilo que sempre as pessoas perguntam, e talvez seja a sua dúvida também, afinal de contas, o que é essa tal glória de Deus? A gente ouve, a gente lê, a gente canta, a gente a gente é sempre envolvido com essa história de glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? Ora, a glória de Deus é tudo aquilo que reflete a grandiosidade do Senhor. A palavra glória é uma palavra que nos dá a ideia de fulgor, de grande brilho, de um brilho mais intenso que o sol do meio-dia. Mas a ideia de glória é exatamente a manifestação, a revelação de quem Deus ele é desde o início da nossa história. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, Hebreus capítulo 1, verso 3, a palavra diz assim: o Filho é o resplendor, o brilho da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então a glória de Deus é de uma forma mais clara observada em Jesus Cristo. Então nós temos desde o Jardim do Éden, desde o início da história, da nossa história humana, nós temos a manifestação do poder de Deus, da revelação de quem Deus é e daquilo que ele manifesta para a nossa vida. Nós temos isso depois em Moisés, no tabernáculo, no templo, e de uma forma maior nós temos a revelação da glória do Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Então ele, o próprio Senhor Jesus, tem essa glória, a glória de Deus dentro dele mesmo, porque ele é Deus. Ele não é um Deus, não é um outro Deus, não foi criado por Deus. Ele é Deus e por isso nosso Senhor e nosso Salvador. Não há nada que a gente possa agregar
a glória do Senhor. Não há nada que a gente possa fazer para que Deus tenha mais glória, ou seja, mais Deus, ou mais poderoso, ou mais santo, ou mais reto, mais justo, mais perfeito do que Ele já é. Não há como nós, de uma forma mais simples, não há como a gente deixar Deus maior do que o que Ele é. Mas a Bíblia nos instrui a fazermos algumas coisas. A Bíblia nos dá caminhos sobre a glória de Deus. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer a sua glória, reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, o seu domínio e a natureza. Ou seja, nós como mundo, como sociedade, como nação, como humanidade, a humanidade não reconhece a glória do Senhor, não reconhece o poder do Senhor, não reconhece que Deus está acima de todas as coisas. As pessoas, elas se lembram de Deus no momento da crise. As pessoas se lembram de Deus no momento da dor, ou da enfermidade, ou da pobreza. Geralmente Deus ele é unicamente lembrado nos momentos de maior sufoco da nossa vida. Mas poucas e raras vezes Deus ele é lembrado, celebrado e adorado quando aparentemente as coisas fogem do nosso controle. A Bíblia nos orienta então, nos instrui que nós devemos primeiramente reconhecer quem Deus é, mas nós devemos honrar a sua glória, nós devemos declarar a sua glória. Não há outro Deus além do Senhor, não há outro Deus além do nosso Deus, não há outro Deus além do Deus que se manifesta no poder e na glória da sua própria criação. Nós temos que também louvar ao Senhor, louvar a sua glória, cantar ao Senhor, proclamar ao Senhor, testificar, testemunhar, expressar com a nossa vida e com as nossas palavras. E aqui é um parêntese importante. Não há essa ideia e essa mensagem que às vezes a gente ouve assim: você deve pregar a Jesus com a sua vida e, se for necessário, com as suas palavras. Esse discurso não é o discurso do Evangelho de Jesus Cristo. Não há como nós separarmos o nosso discurso da nossa vida. A nossa vida é a materialização, é aquilo que as pessoas veem e ouvem da nossa história. Não há como pregar o Evangelho, não há como anunciar a glória do Senhor se não for através das nossas palavras. Isso também em conjunto com a nossa vida. Por isso, Paulo lá em Romanos capítulo 10, ele fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé, ela não vem apenas não vem apenas daquilo que você crê. As pessoas, por mais honesto que você seja, as pessoas não vão crer em Jesus porque você é honesto. As pessoas não vão crer em Jesus porque você é uma boa mãe, ou é um bom pai, ou é um bom filho, porque é o melhor patrão, o melhor empregado. Isso é obrigação de todas as pessoas. As pessoas crerão em Jesus pelo poder transformador, sarador, curador da palavra que testifica, que manifesta e que fala de Deus às pessoas. Por isso Paulo diz de uma forma muito clara que a fé salvadora, ela vem através do ouvir da palavra de Deus, e não apenas do nosso testemunho. Nosso testemunho caminha em unidade com a nossa fé e com a nossa palavra. Palavra e testemunho demonstram a glória do Senhor que vive em nós. Isso é refletir a glória de Deus e viver para a glória de Deus. De outra forma, nós não temos como viver de um cristianismo real, um cristianismo bíblico, um cristianismo transformador, restaurador, se não for única e exclusivamente refletindo a glória do Senhor na nossa vida e nas nossas palavras. Então, o que nós vemos de uma forma resumida lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, é exatamente isso. Veja lá, Apocalipse 4, 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus não criou as coisas por nosso intermédio. Deus não criou tudo que há e tudo que existe
porque nós pedimos. Deus não criou todas as coisas porque nós merecemos. Nós fomos criados simples e unicamente pela vontade do Senhor. O Senhor é aquele que manifesta a glória, a honra, o poder dele em nós, através de nós e mais, apesar de nós, das nossas fraquezas, dos nossos erros, dos nossos comportamentos às vezes inconsequentes. Agimos, como Paulo fala, como meninos agitados de um lado para o outro, como folhas secas que são espalhadas por qualquer vento, e tudo nos afeta, tudo nos atinge, tudo nos enfraquece, tudo nos faz mal, tudo nos motiva a não viver na presença do Senhor, mas nos afastarmos para outros caminhos. A pergunta então que nós temos que conversar e responder hoje, e você tem toda a liberdade de expor aí as suas perguntas nos comentários, é: como eu posso glorificar a Deus? Como é? Se eu fui criado pelo Senhor e a razão desse maravilhoso plano de Deus, a razão de tudo isso é viver para a glória do Senhor, como é que eu posso então glorificar a Deus? João 17:4. Evangelho de João, veja aí. João 17, verso 4. Diz assim: Jesus disse ao Pai: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus dizendo: eu te glorificarei na terra, completando, terminando a obra que me deste para fazer. Você se lembra da palavra que Jesus, ou da frase de Jesus na cruz, antes de entregar o Espírito ao Pai? Ele fala assim: está consumado. Está então completado, terminado. Não há como melhorar, não há como adicionar, não há o que tirar desta boa obra do Senhor. A obra perfeita é a obra que nós não só não temos o que acrescentar para melhorar, como nós não precisamos tirar nada para que ela seja incomparavelmente perfeita, como é a obra do Senhor. Então Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. Jesus glorificou ao Pai sendo e fazendo completamente tudo o que o Pai esperou que ele fizesse. Jesus glorificou ao Pai sendo aquilo que era para ele ser, agindo da maneira como ele deveria agir, confiando da maneira como ele deveria confiar, falando, pregando, reagindo, obedecendo, dentro do princípio e do esperado e daquilo que o Pai queria que ele agisse, da maneira que ele queria, que o Pai queria que Jesus agisse. Então nós honramos a Deus da mesma forma. Eu recebo várias perguntas assim, eu já recebi várias perguntas dentro desse tema, e a pergunta, ela resumida, dizia assim: como é que eu glorifico a Deus? Como é que Deus vai ficar feliz comigo? Como é que eu, sendo tão pequeno, tão imperfeito, tão falho, posso viver de tal forma que Deus ele se alegre e se sinta glorificado com a minha vida, agindo como Jesus agiu? Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Qualquer coisa e qualquer pessoa glorifica a Deus quando completa, quando executa, quando termina a obra e o porquê, o propósito, o projeto de Deus para a sua vida e através da sua vida. Quando é que uma ferramenta ela é útil? Uma ferramenta ela é útil quando ela é usada para aquilo que ela foi criada. Você precisa abrir alguma coisa e precisa de uma chave de fenda. Se você precisa de uma chave de fenda, você tem que usar a chave de fenda. Você não pode usar um martelo. É esse que é o grande problema. O grande problema é que às vezes nós queremos que Deus nos use para aquilo que Ele não nos fez para usar. Ou a gente fala para Deus não me usar para aquilo que Ele me fez para ser na obra dele. Ou seja, eu tento fugir
da minha responsabilidade na obra do Senhor, e com isso eu me torno infiel. A infidelidade visível, ela é reflexo da minha infidelidade invisível. De outra forma, então, explicando, se eu sou infiel a Deus, não glorificando o nome dele, não fazendo aquilo que Deus ele quer que eu seja e faça, eu estou sendo infiel ao projeto de Deus na minha vida. Como é que eu glorifico ao Senhor? Então, sendo e fazendo e obedecendo aquilo que o Senhor quer que eu seja e faça na história da minha vida, da minha família, da minha igreja, da minha comunidade, das pessoas que estão à minha volta. É estando disposto e disponível a ser a ferramenta certa para ser usado na hora certa. De uma forma geral, então a gente pode dizer primeiramente que glorificar a Deus é a maneira como nós o adoramos, ou seja, eu glorifico a Deus quando eu adoro a Deus. Eu glorifico a Deus quando eu adoro a Deus. Ora, se eu e você estamos vivendo debaixo do maravilhoso plano de Deus para a nossa vida, nós somos imitadores de Jesus. E se eu sou imitador de Jesus e quero viver debaixo da palavra, do exemplo, da vida, da bênção e do cuidado do Senhor Jesus, eu tenho que glorificar a Deus adorando ao Pai como Jesus também fez. Então veja, Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, culto com a mente. Eu entendo o que estou falando, eu entendo o que estou ouvindo, eu sei o que eu estou fazendo. Culto racional não tem nada a ver com um culto frio, com uma espiritualidade anêmica, uma espiritualidade enfraquecida, uma vida cristã gelada, um culto morno, onde as pessoas não têm vigor, não têm alegria de adorar o Senhor. Isso não tem nada a ver com culto racional. Culto racional, na linguagem do apóstolo Paulo, é você ter a completa consciência do que você está fazendo. É ouvir cada palavra e entender. Porque se eu não entendo, como é que eu cumpro? Se eu não entendo, como é que eu pratico? Se eu não entendo, como é que aquela palavra é útil para mim? Então, a palavra do Senhor nos diz que o culto ele tem que ser racional. Por isso, Paulo ele ordena, ele roga pelas misericórdias de Deus que nós nos ofereçamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, essa é a maneira como nós vivemos. Adorar é muito mais do que cantar. Adorar é muito mais do que ler um texto. Adorar é muito mais do que orar. Às vezes as pessoas acham que a adoração é cantar apenas ao Senhor, mas é um estilo de vida que compreende muito mais que isso. Dentro da adoração é um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, desfrutar de Deus, entender quem Deus é, viver para glória, honra e louvor ao Senhor, é amá-lo, é se doar para sermos usados para os propósitos de Deus. Então, quando você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo o que faz pode se tornar um ato de adoração. Quando é que eu adoro a Deus? Eu adoro a Deus, como Paulo escreveu aos Coríntios, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor. Ou seja, dentro da orientação bíblica, o que é glorificar a Deus? É viver para Ele. É trabalhar, é ser patrão para o Senhor, é ser empregado para o Senhor, é viver para Ele em todos os momentos, nos momentos bons e maus, é ser completa e totalmente dependente do Senhor, e isso nos basta. Por isso Paulo diz, portanto, meus irmãos, eu rogo a vocês, não é um pedido, é um clamor, não há outra opção, não é uma sugestão, é uma ordem do profundo da alma do apóstolo Paulo. Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam.
que vocês se entreguem gentil e de maneira serva nas mãos do Senhor, para que Ele cuide, abençoe e faça algo novo na sua vida. Mas em segundo lugar, nós glorificamos a Deus quando nós amamos os outros irmãos na fé. Quando nós amamos aos outros. 1 João capítulo 3, verso 14. 1 João 3,14 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Somado a esse texto, Romanos 15, verso 7. Romanos 15, verso 7. Paulo dizendo agora: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então é nossa responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus ele é amor, e isso confere honra a Ele. Quando nós nascemos de novo, em Cristo nós nos tornamos parte da família de Deus, parte dessa família da fé, essa família que todos juntos, unidos e irmanados, vive para a glória de Deus. Então seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar no Senhor, mas também inclui pertencer e aprender a amar a família de Deus. Por isso, Jesus ele não nos ensinou em nenhum momento a tecermos, a julgarmos o comportamento, a vida das pessoas, mas ele fala para a gente ver as obras das pessoas. Se aquele irmão, aquela irmã, ele vive sempre em conflito, sempre em litígio, sempre vivendo ou promovendo facção, separação, discórdia, só abre a boca para falar mal de pessoas, só abre a boca para falar mal da sua igreja, só abre mal para falar mal da sua família, da liderança da igreja, de outro irmão. Você ouve a pessoa e nada do que você ouve abençoa a sua vida, mostra que essa pessoa não está glorificando a Deus com a sua vida. Então nós devemos nos abster, na linguagem do apóstolo Paulo, nos afastar desses que vivem dessa forma. Por quê? Porque o propósito, o projeto de Deus para a nossa vida é vivermos segundo o exemplo, a vida, a palavra, o ministério de Jesus Cristo, que viveu para trazer a reconciliação entre os homens. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então é aprender a amar o povo de Deus, viver para a glória de Deus, com o povo de Deus, abençoando o povo de Deus e nos permitindo mudar, para que Deus, através de nós e em nós, manifeste a glória, a graça e o poder dele. Mas também nós glorificamos a Deus ao nos tornarmos parecidos com Jesus. Eu glorifico a Deus quando me torno parecido com Jesus. Como isso? 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos, refletimos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, maturidade espiritual faz com que eu seja cada dia mais parecido com Jesus, na maneira como eu penso, na maneira como eu ajo, na maneira como eu sinto, na maneira como eu reajo, na maneira como eu trato os outros, na maneira como eu compartilho a palavra, no meu interesse pela vida das pessoas, na minha vida íntima e pessoal com o Senhor. Nesses dias de crise que o mundo tem vivido, nós temos visto algo bastante interessante que é comum nas crises sociais, nos problemas, nas tragédias, que é a multiplicação
de atos de caridade. As pessoas estão sofrendo, estão necessitadas, multiplicam-se os atos de caridade. Mas sabe qual é a coisa interessante? É que multiplicam-se os atos de caridade, multiplicam-se também os atos de autopromoção. A pessoa entrega um pão e tira uma foto. A pessoa entrega uma cesta básica e posta nas redes sociais. Seja uma pessoa, seja uma igreja. Olha, nossa igreja entregou uma cesta básica, 1 milhão de cestas básicas. Eu tenho ajudado várias famílias carentes. Isso não é glorificar o Senhor. Nós nos tornamos parecidos com Jesus quando nós fazemos absolutamente tudo, simples, única e suficientemente para a glória de Deus. Se eu faço algo e posto, se eu faço algo e conto, se eu faço algo e digo, olha o que eu tenho feito, isso não é para a glória do Senhor. É para a minha própria honra e para a minha própria glória. Ah, pastor, mas quando a gente faz algo bom, não tem que contar para as pessoas, para motivar as pessoas. A pergunta que eu faço para tentar responder a sua pergunta é esta: você conta, narra, expõe tudo de bom que você faz para que as pessoas sejam motivadas e isso glorifique o Senhor, ou para que as pessoas sigam o seu exemplo e para que as pessoas vejam como você, como eu, são pessoas tão boas, tão benevolentes, tão piedosas, tão generosas. Ou seja, o alvo da sua vida é você ou é a glória do Senhor? Quando nós vemos nos evangelhos tanto Jesus quanto os discípulos e apóstolos fazendo bem, fazendo obras maravilhosas, diz que você pode olhar nos evangelhos, após cada obra do Senhor, tem um versículo assim: e glorificavam a Deus por aquilo que tinha acontecido. Não glorificavam os apóstolos. Tudo aquilo que eles faziam revertia em honra, glória e louvor ao Senhor. A pergunta que eu e você temos que fazer é a seguinte: tudo que eu tenho feito tem revertido, tem apontado para a glória do Senhor? E as pessoas, ao ouvirem a minha voz, ao verem a minha vida, têm o desejo íntimo e profundo de serem mais parecidas com Jesus? Essa pergunta é uma pergunta que nos espreme, a você e a mim, porque nós temos que ter muito cuidado com isso, para não parecer uma falsa humildade, para não parecer uma falsa piedade, uma falsa entrega ao Senhor. Mas nós também glorificamos a Deus quando falamos dele para as pessoas. Nós glorificamos a Deus quando falamos de Deus para as pessoas. 2 Coríntios 4:15. 2 Coríntios 4:15. A Bíblia diz assim: para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Então Deus não quer que seu amor e propósitos sejam mantidos em segredo. Deus não tem interesse em que a palavra dele, o amor dele por você e por outras pessoas seja aí só guardado no fundinho do teu coração. Aliás, pouco valor isso tem. A obra do Senhor é uma obra externa, é uma obra para o externo. Deus, ele faz coisas em mim e através de mim para a glória dele, mas ele faz em mim para que eu replique, para que eu multiplique. Deus ministrou ao meu coração para que eu ensine, traga bênção e cuidado a outras pessoas também. Uma vez que tenham conhecido a verdade, o Senhor espera que nós partilhemos essa verdade, compartilhemos essa verdade, que como a figura de um pão, nós rasguemos essa verdade ao meio e a gente entregue, compartilhe essa obra e esse poder do Senhor em nós. Este é um enorme privilégio. Pregar o Evangelho não é a missão do pastor em si, é a missão de cada crente em Jesus Cristo. Você que está conosco e todos aqueles que estão dentro do reino de Jesus são chamados para serem anunciadores,
pregadores do Evangelho do Reino. Todos, os homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, cada um de nós somos convidados, somos ordenados a viver para a glória do Senhor. Então, diante de tudo isso, a pergunta que nós temos que fazer para mim, temos que fazer para nós, particularmente, é: qual é o objetivo das nossas vidas? Qual é o objetivo das nossas vidas? O Evangelho de João, capítulo 12, verso 25, fala assim, João 12, 25. Aquele que ama a sua vida vai perdê-la, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Viver o resto de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em nossas prioridades, em nossas agendas, em nossos relacionamentos, em nossas fidelidades, em tudo mais. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil e às vezes um caminho mais fácil. Por isso que a palavra de Deus, ela orienta a nossa vida, para nos poupar de sofrer. Essa história, não, eu vou seguir a Jesus, mas seguir a Jesus é sempre o caminho mais difícil, é mentira. Às vezes seguir a Jesus se torna ou faz com que o nosso caminho se torne mais fácil. Por quê? Porque nos poupará de dificuldades, de problemas, de riscos, de sofrimentos. Por que eu vou sofrer para desafiar a minha vida em dificuldades variadas, se eu posso confiar no Senhor, ouvir a sua palavra e ser dirigido pela palavra do Senhor, que dá norte, direção e sentido à minha vida? Então, o objetivo da nossa vida é exatamente esse, viver para a glória do Senhor. Então, creia que Deus ama você. Por isso, nada do que nós lemos na palavra ou ouvimos aqui vai ter sentido e fazer diferença na sua vida, e você nunca vai desejar viver para a glória do Senhor se você duvidar do amor de Deus por você. Se você não crer que tudo que Deus é e faz, Ele faz porque Ele tem um plano maravilhoso na sua vida, e tem um plano maravilhoso na sua vida porque ama você, de nada disso nos valerá. Então creia que Deus ama você e criou você para um propósito maior. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi criado por Deus para ser eterno. Creia que Deus escolheu você para ter um relacionamento íntimo, pessoal, um relacionamento maravilhoso com Jesus, porque Ele morreu na cruz e ressuscitou por você, para garantir a tua salvação, a nossa salvação. Creia que Deus, Ele perdoa os seus pecados. Creia que Deus te dá uma nova vida, manhã após manhã, experiências, expectativas e projetos novos, porque Ele tem cuidado de nós. Então, queridos, em nome de Jesus, reconheça a glória do Senhor, honre o Senhor, declare a sua glória, louve a sua glória, reflita a glória do Senhor pelo seu viver dentro dos seus relacionamentos. Viva sabendo que o Senhor tem cuidado de você e tem amado você com amor eterno te atrair, é o que diz a palavra do Senhor. Por isso, dentro desse maravilhoso plano de Deus para você, a razão de tudo isso é o amor que Deus tem para cada um de nós. E assim nós somos chamados, e esse é o nosso principal objetivo, viver para a glória do Senhor. Como é que eu faço isso? Vivendo como Jesus viveu. Vivendo e sendo obediente como o Senhor foi. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus glorificou a Deus, cumprindo a sua missão. Faça isso e você será motivo de alegria no coração de Deus, será um motivo de bênção na sua geração, será alguém que, através da sua vida, exemplo e palavra, transformará o lugar onde você está para a glória de Jesus. Amém? Que Deus então abençoe você, que bom que você está conosco, e eu quero mais uma vez em oração colocar a sua vida, colocar a sua família e colocar a nossa nação diante de Jesus. Vamos orar?
Bondoso Deus, Senhor amado, obrigado, Pai, por esse tempo precioso com o teu povo. Abençoe, ó Deus, mais uma vez pedimos particularmente cada vida e cada família. O Senhor conhece as necessidades e problemas de cada um. O Senhor conhece o que vai no profundo da nossa alma e coração. Assim, Pai, nós colocamos cada família diante de Ti e pedimos que a Tua paz e o Teu cuidado, a proteção e a bênção sejam poderosamente derramados sobre cada um deles e de nós. Abençoe, ó Deus, aqueles que nesta hora trabalham para nos defender, nos proteger e cuidar de nós, desde os nossos governantes até todos aqueles que trabalham na área da segurança, na área da limpeza, na área da saúde. Ó Deus, enfim, todos aqueles que de uma forma ou outra estão entregando a sua vida para o bem de tantos. Obrigado, Deus, pelo teu povo reunido em torno da tua palavra nesta hora. Obrigado, Deus, porque tu és fiel. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Continua, Deus, velando e zelando de nós. Nós não temos outro Deus e não temos outra riqueza a não ser apenas o Senhor. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção e o teu cuidado, em nome e por amor de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Querido, Deus abençoe, que bom que você está conosco, que Deus continue abençoando a sua vida poderosa, genuína e tremendamente em nome de Jesus. Domingo estaremos juntos, 19 horas, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima, fiquem com Deus.